é um motim. É um motim, exatamente. Vamos ver onde é que isso vai chegar. Professor, a gente começa a gravar agora, então, esse bate-papo, que para mim é muito especial, Que bom. porque tem cento e poucas pessoas aqui, mas no final das contas eu estou falando diretamente com o senhor. Então, para mim, é uma honra e uma alegria imensa tê-lo aqui. Depois que eu anunciei a nossa live, dezenas de alunos seus mandaram mensagens. Que coisa boa. Um professor seu também me mandou uma mensagem. Opa! O Edival, lá do Juiz de Fora. Edival Nacksteff, foi isso mesmo. Foi meu preceptor no estágio de cirurgia geral. Isso mesmo. E uma paciente também. E uma paciente me mandou. Então, estamos completos. Que coisa boa. Todas as dimensões contempladas. Que bom. Um orgulho muito professor, grande. muito obrigado por aceitar conversar aqui comigo, porque a sua presença ela é contínua na minha vida profissional e na vida dos meus alunos. Eu sei que eu tenho muitos alunos aqui. Então, o seu nome e os seus livros eles são citados quase que insistentemente, né? Por conta da grande mudança na minha trajetória que o senhor representa. Então, eu sou muito grato de poder eternizar essa conversa aqui, sendo salva, enfim, para quem quiser ver depois. Muito obrigado mesmo, professor. Eu é que agradeço, Bruno. É um prazer muito grande. E eu vou começar esse bate-papo perguntando para o senhor falar da sua história, né? Eu quero saber um pouco da sua história, como é que foi a sua trajetória na medicina. Que o senhor fale para a gente sobre isso. Bruno, não tenho nada de muito especial com relação à trajetória na medicina, não é? Os pontos assim marcantes. Eu me graduei em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi o local onde eu fiz a minha graduação. Eu tive uma passagem inicial em terapia intensiva, os meus primeiros 3 anos de vida profissional eu trabalhei em terapia intensiva, eu fiz uma formação. Naquela época não havia uma coisa formal em terapia intensiva, né? Então eu fiz uma formação dentro do que eu podia exclusivamente em terapia intensiva. Depois disso eu estive no Exército, eu fiz a Escola de Saúde do Exército, foi um grande divisor de águas para mim. Eu fui para um local remoto, fui para uma fronteira do Brasil com o Paraguai. Lá eu fui confrontado com uma série de necessidades que eu não atendia, uma série de coisas que eu não sabia, fui confrontado com o meu não saber. Comecei a me interessar muito ali por clínica, por atenção primária, ali foi o final da terapia intensiva. Eu julguei que eu precisava de uma formação mais embasada, principalmente em atenção primária, que sempre me interessou mais a partir dessa experiência na fronteira. E aí eu fui para a Inglaterra, eu estive na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, fazendo a especialização que eles têm muito interessante para médicos clínicos em exercício em locais com pouco recurso. De lá eu voltei, fui para a universidade, onde eu fiz a minha carreira na semiologia, no departamento de clínica médica, né? E foi isso. Não é uma história que não tem nada de muito excepcional, não. É uma história que, de mais importante que eu julgo, é que me deu chance de eu conhecer aspectos diversos da medicina. Terapia intensiva, atenção primária, clínica médica, um pouco da vida universitária, mas nada de muito excepcional. Eu acho que é uma vida longa e isso vai ensinando a gente. Eu acho que é o mais importante nisso aí. Não é? E uma curiosidade que eu tenho, professor, a gente na nossa graduação tem os livros de semiologia brasileiros, como do professor Porto, do Vieira Romero, do Ramos, Mário Lopes, e por aí vai. Junto, isso mesmo. A gente não tem esse termo semiologia na Inglaterra, por exemplo, se não me engano. Por não haver esse termo, na verdade existe um outro termo lá, ou a forma de ensinar medicina é diferente? Não, não é. Eles não têm um termo. Esse termo, na verdade, ele vem da tradição francesa, né? Essa tradição francesa da medicina que trouxe para nós essa semiologia, como nós falamos. Eles não têm essa palavra. Eu me lembro, eu tive uma experiência uma vez, eu fui a Edimburgo, Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo, e conversei com um professor da clínica médica, e eu perguntei a ele sobre o ensino da semiologia. E eu usei uma expressão que existe, né, na língua inglesa, chamada semiotics. Mas ele não conhecia a palavra.
Ele não conhecia essa palavra. Olha, eu não sei o que é isso que você está falando, não. E aí eu tive que explicar a ele, né? Falar sobre a entrevista, o exame físico, a relação com o paciente. E ele disse, olha, a gente chama isso de... Ele deu assim, algumas opções para mim, né? De clinical medicine, de clinical methods. Ele não tinha a palavra semiologia. Mas o que eles cobrem é exatamente o que a gente cobre por aqui. É a entrevista, é o exame físico, o diagnóstico diferencial, só que não usam a palavra semiologia. Não é usado isso na formação médica anglo-saxônica. Olha, que interessante, né? E, professor, o senhor com 21 anos de idade ganhou um livro do seu pai, a Exploração Clínica do Coração. Pedro Zarco. Do Pedro Zarco. Eu tenho esse livro, ele está por aqui, mas a minha estante é tão bagunçada. Pedro Zarco. A minha pergunta é, por que ficar só na clínica médica? E um homem que passou pela terapia intensiva, por que não... Um homem que teve contato com Pedro Zarco, por que não fazer cardiologia? Por que ficar na clínica médica? Bruno, mas isso aí é fácil de eu responder. Eu respondo sem assim, problema absolutamente nenhum. Eu sou particularmente fascinado pelas questões médicas. Então, assim, toda vez que uma coisa cardiológica me interessa muito, e eu começo a aprofundar, por exemplo, muito numa coisa cardiológica, eu logo vejo um paciente que tem uma questão hematológica, e eu mudo totalmente de foco. E isso me agrada demais, você entendeu? Eu não me vejo fazendo uma especialidade, eu nunca me vi fazendo uma especialidade. Eu me lembro, né, a minha primeira experiência hospitalar como recém-formado, né, e eu muito interessado nos temas de terapia intensiva, mas quando, por exemplo, chegava uma senhora grávida e ela ia, por exemplo, uma cesariana, eu ia lá no colega que estava fazendo a obstetrícia e dizia, rapaz, eu posso te ajudar nessa cesárea aí? Porque essas coisas médicas me interessam muito, então não me vejo fazendo uma especialidade. Por mais que cardiologia seja interessante, mas aí entra endócrino, hemato, e aí a medicina interna realmente fala mais alto. Mas olha só, mas o senhor é de uma geração também, que aqui em Minas Gerais, a especialidade, ela tinha um glamour, ela começou a glamourizar. Por exemplo, no interior não tinha um serviço de endoscopia, não tinha um cardiologista. Então, fazer uma especialidade era meio que um passaporte para um ambiente um pouco mais favorável. Era nítido para o senhor que haveria um desafio maior nesse sentido, porque, no final das contas, o que um clínico faz, né? Eu entendi sim. Aí, veja bem, o meu fascínio, principalmente com a medicina interna, né? Embora eu tenha um interesse também muito grande em atenção primária, eu gosto muito de saúde pública, mas especificamente com a questão da medicina interna, ela nasce com a minha entrada na Faculdade de Medicina. Quando eu me vi professor de semiologia, ficou muito claro para mim, isso tem muito tempo, né? Quer dizer, eu comecei na semiologia nos anos 80. Então, quando eu comecei como professor de semiologia, ficou claríssimo para mim que eu precisava me dedicar à medicina interna como uma coisa global. Não tinha condição de eu ficar numa coisa única, não é? Embora, quando eu entrei, havia uma divisão das temáticas. Então, o professor de gastro dava as aulas de semiologia do abdômen, aquilo, né? O cardiologista dava a ausculta cardíaca. Mas eu vi que aquilo não era uma coisa muito verdadeira para a semiologia. E, como eu estava começando a minha vida profissional particular, no meu consultório, ficou muito claro para mim que se eu me dedicasse à medicina interna como uma coisa mais ampla, isso seria muito bom para a semiologia, seria verdadeiro para a semiologia, e seria muito bom para o meu consultório, para a minha vida pessoal também. Então, uma coisa se juntou à outra. Eu não fiz assim, uma coisa estratégica, não, de pensar assim, no futuro o clínico vai ser valorizado. Não. Eu tinha certeza que eu estava fazendo uma escolha que, do ponto de vista da valorização, da coisa trendy e tudo, não era a melhor, mas era mais adequada. O professor de semiologia, que, na verdade, se sente muita vontade em falar sobre medicina, né? É um professor mais verdadeiro de semiologia. Senão ele vai ser um especialista que está emprestado à semiologia para cobrir um determinado papel. E como isso me ajudou muito no consultório, me ajuda até hoje, uma coisa se juntou com a outra. Foi mais por conta disso. Bom, eu vou ter que entrar num terreno espinhoso agora, porque o senhor falou de ensino verdadeiro, né?
E, de alguma maneira, também, o senhor, como um professor de semiologia de uma faculdade federal, que cresceu nessas últimas décadas, o senhor já aponta alguns problemas na grade curricular, que é justamente isso, dos professores emprestados que assumem cadeiras na semiologia, e a semiologia vira meio que uma colcha de retalhos. E, em paralelo a isso, o senhor não escreve um livro tradicional do ponto de vista técnico. O senhor escreve um livro, que eu estou com ele aqui, que é o Método Clínico, e estou com outro aqui também, que são os dois livros. Como é que foi esse movimento, professor? Porque, definitivamente, o seu livro, o Método Clínico, ele é escrito em primeira pessoa. Ele é a expressão da impressão de um homem que trabalha. É um subproduto da assistência. E eu, de certa maneira, vejo que o ensino, hoje em dia, não é um subproduto da assistência. Ele é algo que, às vezes, ele fica num mundo abstrato, entende? E como é que foi para o senhor, ao longo desses anos, uma faculdade crescendo, lidar com esse ensino não verdadeiro de semiologia? Quais foram os seus métodos e por que esse livro do Método Clínico? Sim, é uma pergunta que toca em algumas coisas que são realmente delicadas, mas sobre as quais a gente deve falar. Não há problema nenhum em falar sobre isso. Quando eu entrei na semiologia, eu era o professor mais jovem da semiologia, naturalmente os grupos já estavam todos divididos, as aulas todas divididas, não é? E para mim sobrou exatamente aquilo que ninguém queria, porque sobrou para mim exatamente aquilo que não fazia parte da especialidade de nenhum dos colegas. Os colegas já tinham especialidades, né? Então eu entrei para pegar o que as pessoas realmente assim não queriam, não é? Eu me lembro, por exemplo, que uma aula que eu tinha que dar era assim, de sistema linfático, por exemplo. Ninguém queria isso, por exemplo, isso não fazia parte das especialidades dos meus colegas, não é? Então eu percebi isso, quer dizer, eu percebi que as pessoas ficavam assim muito tranquilas no seu nicho e que se delineava para mim que eu pegaria ali, na época eu seria responsável assim por 1/5 do conteúdo da semiologia, né? E aquele quinto seria meu, assim, por 30 anos. Eu poderia ir repetindo aquelas coisas ali. Ficou claro para mim que isso era altamente insatisfatório, isso não ia levar a coisa nenhuma. Então eu comecei a fazer um trabalho assim paralelo, eu fiz um trabalho muito underground, assim, por muitos anos. Eu fui fazendo um trabalho assim paralelo, recebi um grupo de alunos de prática, né? E nas atividades práticas eu trabalhava tudo. Quer dizer, eu não fazia só aquele meu conteúdo especificamente. Quando eram as aulas teóricas, eu seguia o que me era orientado a fazer. Mas eu pegava o meu grupo de alunos e ficou claro para mim que eu tinha que fazer um trabalho mais verdadeiro com eles. E assim eu fiz por muitos anos. Quer dizer, eu trabalhava com eles uma temática muito ampliada, bastante ampliada. Eu não ficava naquela temática amarrada da semiologia. E chegou um momento, quer dizer, o tempo vai passando, você vai envelhecendo, os colegas vão aposentando, colegas mais novos vão entrando, e teve um momento que eu era o mais velho. Eu me tornei o mais velho, me tornei o mais antigo. Isso deve ter uns 14, 15 anos atrás, mais ou menos. E pela sequência do que acontece na nossa universidade, eu me tornei, então, o regente da semiologia, né? E aí, então, eu coloquei a coisa do meu jeito. Eu fui colocando a coisa do meu jeito, então. E os colegas que foram entrando, então, muitos já começaram a ser meus ex-alunos e tudo, e eles começaram a trabalhar dessa maneira também. E eu deixava claro, eu falava, o conhecimento das especialidades vai ser respeitado, vai ser chamado à baila sempre que necessário, mas nós vamos tomar muito cuidado para que nós sejamos, assim, educadores clínicos, que é uma coisa no meu segundo livro, eu trabalho muito esse conceito. Nós vamos ser educadores clínicos. Em segundo lugar, tem o GAR, tem o CAR, tem o infectologia, tem o EMAR, mas seremos educadores clínicos no primeiro lugar. Então foi um processo, não foi uma coisa assim, que eu tivesse pensado desde o início. Aos poucos foi se colocando. Nós chegamos num ponto em que as nossas aulas práticas, né, eu tenho, um dos últimos capítulos desse meu segundo livro é sobre as aulas práticas. Eu, inclusive, acho que eu chego a dar 40 exemplos de aulas práticas que nós tivemos. Para mim, foi o momento culminante da minha atividade como professor. O que mais me ensinou, o que mais me enriqueceu. E eu tenho certeza, as pessoas de bom coração que passaram por ali vão se lembrar eternamente. Porque essas aulas, a gente praticava medicina, método clínico.
Então, as pessoas ficavam, às vezes, estranhando, falavam, pô, mas isso é semiologia? Eu dizia, não, isso é medicina. Se há algum espaço que tem que trabalhar medicina, esse será o nosso espaço, as nossas aulas práticas. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Foi isso que aconteceu. Essa foi a trajetória da disciplina que eu conheci. Não, então eu tenho que te perguntar, em meio a tantas metodologias ativas, o que é uma aula prática de medicina? O que é isso? Rapaz, o que é uma aula prática? Isso foi uma pergunta que eu me fiz assim inúmeras vezes, discuti com muitos colegas isso. Falei, pô, que diabo é essa aula prática? Não é? Eu sei o que não é uma aula prática. Sei que não é uma aula prática. Isso aí seria até bom a gente falar, né? Porque quando a gente diz o que não é uma aula prática, a gente já começa a desconstruir uma série de mitos, né? Então, por exemplo, número 1, uma aula em que o professor reúne um pequeno grupo de alunos numa salinha e usa o data show para fazer uma apresentação sobre um caso clínico, não é uma aula prática, é uma aula teórica para um grupo pequeno. Não é uma aula prática. Segundo ponto, uma aula dita prática. Eu vou primeiro dizer que aqui não é, né? Uma aula dita prática, em que o professor escolhe um paciente, e esse paciente tem uma doença bacana, né? Tem uma doença que é muito informativa, tem uma doença que é muito rica em sinais, por exemplo, e leva os alunos para ver esse paciente, isso não é uma aula prática. Isso é uma exibição. Né? Isso é tipo assim, um zoológico. Você fala assim, ó, chegou um orangotango, vamos lá ver. Então tem ali um camarada com a doença tal, quero que vocês vejam. Isso também não é aula prática, na minha compreensão não é. Uma outra coisa, o que não é aula prática? O professor pegar a turma pequena, né? Seja 5, 6, 7 alunos, e olha, vocês vão ali no leito 10 e vocês vão fazer a anamnese do paciente e depois nós vamos discutir. Então, a turma vai para lá, o professor vai para a salinha dele fazer outras coisas, atualizar lá o celular dele, o e-mail, etc. E dali a meia hora ele encontra com os alunos de novo para ver o que os alunos produziram. Isso também não é aula prática. Isso não é aula prática. Não é aula prática você ir para a beira de um leito ou para um ambulatório com 5, 7, 8, 10 alunos seus ali e falar, vamos lá, entrevista ele aí para eu saber como é que vocês estão fazendo isso. Também não é aula prática. Quer dizer, na verdade, tudo isso que as pessoas falam que é aula prática não é aula prática. E hoje em dia, com os recursos tecnológicos que nós temos, cada vez menos a aula prática precisa ser desse jeito aí que eu acabei de falar. Porque você tem tudo o que você quiser. Você quer mostrar imagens para os alunos, você tem, traçados eletrocardiográficos, você tem gravações de sons, você não precisa desse negócio. Então, que diabo é a aula prática? Então, para mim, e eu coloco isso no meu segundo livro, né, a aula prática tem um pré-requisito. O pré-requisito tem que existir uma pessoa real que esteja buscando auxílio médico, seja no ambiente ambulatorial, seja uma pessoa hospitalizada, seja num atendimento de ambulatório hospitalar, seja lá na unidade básica de saúde, não interessa, tem que ter uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tem que ser entrevistada por um aluno. Um aluno tem que entrevistá-la dentro dos princípios da entrevista médica, né? Esse aluno que vai entrevistar essa pessoa, ele já foi treinado nessa entrevista em diversas simulações, ele não vai fazer isso pela primeira vez. Ele entrevista essa pessoa, esse paciente, ele examina esse paciente dentro do que ele aprendeu que pode ser examinado e ele apresenta esse paciente ao seu professor. Muda de figura. E o professor é o único que não conhece o paciente. E esse paciente é apresentado ao professor e aos demais colegas daquele grupo. Começando assim, professor, colegas, aqui está a dona fulana, que eu acabei de atender, ou que eu conheci ontem aqui na enfermaria, e eu queria apresentá-la a vocês. Dona fulana já sabe que nós vamos chegar lá, e aí o professor e os demais alunos vão ouvindo daquele aluno a história daquela pessoa. E à medida que eles vão ouvindo a história, eles, capitaneados pelo professor, vão construindo uma estrutura, um raciocínio. E esse raciocínio que o professor vai construir vai ser tão melhor quanto a apresentação que o aluno fizer.
E isso vai ficando claro para o aluno aos poucos. Poxa, se eu não apresento isso bem, o professor não vai saber. Ele não vai dar diagnóstico nenhum, ele não vai tomar atitude nenhuma. Então, eu tenho que aprender a informar adequadamente. Então, foi dentro desse princípio que eu criei as aulas práticas, né? E a gente fazia isso às quintas-feiras pela manhã no hospital universitário. Foi assim, um momento glorioso na nossa faculdade de medicina. Eu tenho realmente assim, um carinho enorme com o que nós fazíamos ali, porque isso era apresentado a diversos preceptores que se espalhavam pelo hospital. Só os alunos sabiam quem eram os pacientes. Os médicos, os professores, não sabiam de nada. E construíam todo um conhecimento ali. E era muitíssimo interessante. Depois nós tínhamos uma plenária no final da manhã, em que cada grupo, então, apresentava uma vinheta do que tinha produzido com o seu paciente para os demais professores. E, por sua vez, faziam as interpretações em cima das vinhetas. Então, quer dizer, o que nós fazíamos numa aula prática, que eu acho que deve ser a aula prática, é um treinamento de pegar uma pessoa com suas dores entre aspas, né? Transportar isso para informações medicamente significativas de tal forma que alguém bem treinado consiga tomar um rumo. Isso é uma aula prática. Eu ver esse processo acontecer. Isso é uma aula prática. Isso é que é a aula prática, na verdade. A aula prática não é para aprender qual é a dose que se usa do remédio e tal. Isso hoje em dia não vale nada. Dê um link para a pessoa e ela vê lá qual é. Não é isso que interessa. É você ver como é que eu, que sou um aluno do 5º período, do 3º período, do 8º período, seja lá do período que for, pego essa pessoa e construo de tal maneira a informação sobre essa pessoa, uma vinheta escrita, uma vinheta mental, que se eu apresentar isso para uma pessoa bem treinada em medicina, ela sabe o que fazer com isso. E é isso que é formação médica. Eu vejo dessa maneira. A aula prática, para mim, é exatamente isso que está aí. Resumindo, professor, a aula prática é um preceptor, um aluno e um paciente que o preceptor não conhece o problema, né? Exatamente. Você pode ter outros alunos ali acompanhando o processo, mas o cerne é o que você me acabou de dizer. Exatamente, é o que a gente faz. E isso dá trabalho, né? Porque eu lembro que as nossas aulas práticas, às vezes, na reposição, a gente ficava 8 horas discutindo, de manhã e de tarde, discutindo 2 anamneses, né? Porque tinha que sentar, construir a anamnese, tem que voltar ao objeto, né? Exatamente. E agora o senhor falou um ponto também importante, né? Uma coisa que eu bato muito com os alunos é que os alunos, hoje em dia, eles têm uma obsessão pela semiogênese. Então, eles começam a ouvir uma queixa, o paciente está com uma dor de cabeça, ele já pensa assim, a dor de cabeça pode ser tudo. Eles já querem saber a gênese do sintoma. Quando, na verdade, a semiogênese está subordinada a algo muito maior que a semiotécnica. Sim. E há uma restrição, hoje em dia, ao ensino da semiotécnica, como se a anamnese fosse a entrevista clínica. Isso é um problema, né? Essa confusão de termos, Bruno, me parece assim, muito deletéria. Como é que o senhor enxerga? Porque, aí é a minha opinião, a entrevista clínica, para mim, é um evento irreprodutível e com elementos indizíveis. Ou seja, eu não sou capaz de... Eu entrevisto um paciente com pneumonia. Esse paciente com pneumonia, ele vai me dar informações que um sujeito que tem doutorado em pneumonia não vai ter naquele momento, né? Eu acho que a entrevista clínica ela é ritualizada, o médico tem que oferecer, através do gestual, do toque das mãos, a possibilidade de cura. O que é a entrevista clínica e o que é a anamnese, afinal, professor? Veja bem, olha como é interessante, né? A literatura anglo-saxônica, que não tem a palavra semiologia usada em medicina, né? O que eles conhecem de semiótica é usado apenas em arte, literatura, não é usado em medicina, o que não deixa de ser um certo contrassenso. Mas, de qualquer maneira, na literatura anglo-saxônica, eles têm uma coisa que eles chamam de history taking ou medical interview, e eles têm uma outra coisa que eles chamam de history. São coisas diferentes, né? Existem 2 autores, Cullerhan e Bloch, que fizeram um trabalho muito interessante. Eles têm um livro chamado Entrevista Médica, Medical Interview. Eu entrei em contato com esse livro ainda nos anos 80, a primeira edição do livro.
E tive até a oportunidade de conversar com o professor Kullerman a respeito do livro dele. Eles não têm mais esse livro. A última edição do livro foi publicada há uns 7, 8 anos atrás. Eu acompanhei todas as edições. Então, eles trabalham medical interview. Isso, para mim, foi muito importante. Eu aprendi realmente que existia uma coisa chamada entrevista clínica. E eles falam, en passant, em history, medical history. E eu fiquei com clareza a partir daí. Né? Então, desde os anos 90, e o meu livro deixa isso muito claro, eu defendo que existem duas coisas que devem ser bem entendidas. Uma se chama entrevista médica ou entrevista clínica, e a outra coisa se chama anamnese. A anamnese é um dos múltiplos produtos de uma entrevista clínica. Quando você faz uma entrevista clínica, rola ali uma série enorme de coisas acontecendo. A entrevista clínica, ela tem assim, inúmeras facetas. A gente poderia falar sobre isso assim, um ano inteiro, sobre entrevista clínica, porque as facetas são infindas, na verdade. E ela dá vários produtos, muitos produtos. Um dos produtos é um documento que registra identificação, queixa principal, HDA, papapá. Isso se chama anamnese. Então, quando se diz assim, vai ali e faz a anamnese do paciente, essa frase está conceitualmente errada. Vai ali e entrevista aquele paciente. É outra coisa completamente diferente. A anamnese, ela poderá ser escrita até no dia seguinte, num outro momento, enviada por e-mail, não importa. A anamnese é o documento escrito. Entrevista é o encontro interpessoal com fins médicos. Isso é entrevista clínica. Um encontro interpessoal, ele é riquíssimo. Não é? Nós aqui estamos tendo um encontro interpessoal, infelizmente, limitado pelo fato de ser tecnológico assim. Porque se nós tivéssemos presencialmente, eu lamento demais estar perdendo agora as expressões que devem estar acontecendo de pessoas jovens aí, não estou vendo nada, não estou vendo ninguém, quer dizer, isso faz uma falta enorme, né, no encontro interpessoal. Mas não importa, quando esse encontro interpessoal acontece num ambiente médico, para fins médicos, é a entrevista clínica. Então, isso foi uma das grandes mudanças que eu fiz na semiologia, que eu me bato muito. Vocês têm que ser treinados em entrevista clínica. Muito, muito. Não se preocupem com essa história de escrever anamnese. Isso é o mais fácil. Fica uma boa entrevista. Na hora que você tiver paciência, espaço, você escreve essa anamnese, é o de menos. Agora, aprenda a fazer entrevista clínica. Daí eu ter criado aquelas coisas, pergunta propiciatória. Eu não uso essas expressões, a história fisiológica, a história social, porque isso aí é lá da anamnese. Isso não tem nada a ver com entrevista. E o que eu vejo muito é colegas, alunos e colegas que não sabem entrevistar. Não sabem, cometem erros grosseiros na entrevista. Até porque, como você mesmo disse, a entrevista é irreprodutível. Eu amanhã vou para o consultório, por exemplo. Né? Eu não sei o que vai acontecer nas entrevistas. Eu não sei. Né? É sempre uma surpresa. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que eu procuro muito me esforçar para usar as técnicas adequadamente, para prestar atenção na hora certa, para me envolver adequadamente. Estou sempre burilando meus atributos, porque o dia a dia, o desgaste, o cansaço, a preguiça e a soberba, que eu aprendi com você, que são dois defeitos tremendos que nós levamos em medicina, tudo isso conspira contra, não é? E a gente tem que polir nossos atributos diariamente. Só que o prazer que isso dá, quando a gente acaba uma entrevista legal, quando a gente acaba um dia legal de trabalho, é um prazer que os alunos precisam conhecer. Medicina não é uma coisa aborrecida. Medicina não é uma coisa para destruir o sujeito, para o sujeito ficar assim louco para cair num lugar e dormir, ou então para beber até cair, ou para usar uma droga. Não é assim. Medicina é uma coisa de enorme prazer, enorme prazer. A gente tem que sair de um dia de consultório, um dia de ambulatório, enriquecido, feliz. Poxa, eu fiz o meu melhor, eu poli hoje minhas virtudes, que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Nós não somos virtuosos, mas nós devemos buscar as virtudes todos os dias. E as coisas conspiram contra nós, né? Como se a gente tivesse que fazer medicina para ficar rico, para ganhar dinheiro, para correr atrás do plano de saúde, para ser massacrado pelas exigências burocráticas. Não precisa ser assim.
Se nós estamos abrindo mão do encontro interpessoal, nós estamos jogando fora o mais bonito que a medicina tem, que é exatamente este encontro interpessoal. Eu recebi um e-mail hoje de uma filha de um paciente me dando conta da morte do paciente de Covid. Então, ela conta, ele faleceu, era um paciente meu, foi hospitalizado, faleceu, e ela termina agradecendo os nossos anos de convívio. Ou seja, olha, que consolo que isso é, que conforto que isso é para você ir dormir à noite. Então, esse lado tão bonito da medicina jamais poderia ser perdido. Não são os fluxogramas, não são as guidelines que devem mandar na gente. Elas são referências apenas. O nosso negócio está no encontro interpessoal. Isso é que nos torna médicos. Nós não somos, inclusive, isso é outro ponto importantíssimo, cientistas. Toda vez que se fala sobre medicina, vai-se para um laboratório e faz imagem do laboratório. O sujeito apertando ali, camarada ali no microscópio, já nem usa mais microscópio hoje em dia, o sujeito está ali no computador, coisa e tal. Isso é extremamente importante, mas isso não é medicina, isso é ciência. Mas não é medicina. Medicina é o encontro interpessoal. O que eu vou fazer com o meu paciente que vai chegar amanhã às 8h30? Isso é a entrevista clínica que vai me dizer. Eu não sei. Fantástico, professor. Desculpa, eu me alonguei muito. De jeito nenhum. Eu tô achando pouco esse tempo. Eu tô querendo ficar aqui o resto da noite. Isso que o senhor me falou, eu não sei qual é a sua opinião, nós nunca conversamos sobre isso, mas eu, atualmente, quando eu escuto esses nomes, parto humanizado, humanização da medicina, medicina integrativa, eu tenho uma sensação que são palavras gatilho que normalmente deflagram um estímulo emocional que te leva a uma situação abstrata. Quando, na verdade, a verdadeira humanização é uma guerra contra si mesmo, né? Porque quando o senhor fala dos vícios, né, eu acho que um médico humano, ele, de certa maneira, ele olha para dentro de si e fala, olha, se eu for agir espontaneamente, sabe, vamos lá, eu sou assim, esse é o meu jeitão, vai dar problema. Porque nós temos essas inclinações ao vício. E eu vejo muita ambiguidade no aluno de medicina, porque existe aí os alunos aqui que me perdoem a forma direta, existe um despreparo linguístico, tá? uma dificuldade de compreensão do que é o amor ao próximo. Como se o amor ao próximo fosse uma simples sensação boa de estar do lado de um paciente. E basta esse paciente que você ama falar um palavrão, ou estar um pouquinho sujo, ou despertar qualquer repulsa, o que é natural no ser humano, e você já começa a entrar em contato com a sua natureza, que é ambígua. Perfeitamente. E uma pergunta que eu te faço, pessoal, um depoimento seu hoje, dizendo que o fruto da medicina é algo prazeroso. Como que o senhor luta com essa ambiguidade mesmo, de você olhar para um paciente e às vezes ter repulsa, se incomodar, preferir estar num sofá, enfim. Como é que é essa luta interior do senhor? Essa luta existe, certamente, né? Não existe nenhum paciente que não desperte em nós alguma reação emocional. Isso aí é humano e seria irreal dizer que isso não acontece, né? O paciente gera na gente repulsa, antipatia, simpatia, interesse, atração. Claro, tudo isso tem que existir, senão nós não seríamos as pessoas que nós somos, né? Agora, o que tem me ajudado muito é uma expressão que eu encontrei muitos anos atrás, décadas atrás, e que tem me ajudado muito a lidar com a pessoa que está ali na minha frente. É um dos atributos que eu sempre discuto no meu livro, sempre falei com os meus alunos, que é o genuíno interesse. Você não deveria atender uma pessoa se você não estivesse genuinamente interessado naquela pessoa. Na verdade, genuíno interesse deveria permear todos os encontros interpessoais, né? Então, se você entra, por exemplo, numa padaria, digamos, né, e você pergunta assim, aqui, aquela rosca já saiu? Tem várias opções de resposta que a moça ali do balcão pode te dar. Ela pode dizer assim, não. Pronto, está respondida. Você não perguntou se já saiu a rosca? Não, saiu, não é? Ela pode responder assim, olha, não saiu não, mas está para sair. Se o senhor quiser esperar um pouquinho, eu tenho até um cafezinho que eu fiz aqui agora. Outra maneira, não é?
Ela pode até dizer, olha, infelizmente não vai ter rosca. Hoje não sai, a rosca só sai quarta-feira, mas hoje é o dia de uma empadinha que se eu fosse o senhor não perdia não. Pronto, é outra maneira, não é? Então, você deve estar genuinamente interessado. Porque se você não está genuinamente interessado, você está ali artificialmente. E isso não vai funcionar. Essas coisas que você está ali artificialmente, isso vale para inglês ver, isso vale para constar, tá? Isso, lógico que isso não tem interesse absolutamente nenhum. Não adianta você dizer, eu tenho aqui uma equipe de acolhimento. Quer dizer, isso é um nome, equipe de acolhimento. Que diabo de equipe de acolhimento é essa? Inclusive, é muito perigosa. Se você diz que a minha unidade tem uma equipe de acolhimento, corre o risco, da hora que eu chegar lá, um membro da equipe, por alguma razão, não está por lá, e eu vou ser, então, recebido por alguém que vai me pegar de pau lá dentro, porque ele não é da equipe de acolhimento. Isso é uma grande bobagem, né? Quer dizer, então, se nós vamos atender alguém, se nós vamos realmente praticar um ato médico, nós temos que fazer aquilo com genuíno interesse. É diferente, né, de fazer só profissionalmente, é com genuíno interesse. Ou seja, eu quero fazer o meu melhor para resolver as questões dessa pessoa que é à minha frente. Quando você usa essa estratégia de você sempre reciclar esse pensamento, né? Como você atualiza um site de vez em quando, a página dele, você fala assim, olha, genuíno interesse. Eu quero resolver o problema dessa pessoa. Quando você faz isso, você começa a se esquecer de todos aqueles elementos que são deletérios à sua prática. Questão financeira, questão de horário, a questão das pressões múltiplas que você sofre na vida, até as suas questões pessoais. Por incrível que pareça, isso tudo fica afastado, porque você fica tão mergulhado, é uma atitude mental realmente de genuíno interesse, que aquilo ali é uma proteção imensa contra a bobagem, contra os vícios de uma maneira geral, não é? Houve uma pediatra uma vez que fez uma reflexão muito bonita. Ela escreveu sobre isso, ela chamou isso de atitude zen. Uhum. Não é? Que é atitude total concentração. Não zen, assim, aquele cara que está nem aí, não é isso. Né? É atitude de tamanha concentração que nem as suas dores são percebidas. Isso é verdade. Isto é verdade. E isso é que faz com que a nossa prática seja boa quando ela é feita dessa maneira. Não é? Claro, ao terminar o seu atendimento, o seu dia de trabalho, seus problemas continuarão te esperando. As tentações viciosas estarão ali te esperando. Isso é assim até o último dia da nossa vida. Mas naquele período que você ficou com genuíno interesse, você foi virtuoso naquele momento. E isso dá uma paz, uma sensação boa, muito grande. Isso a gente não pode perder isso de vista, né? Então, essa é uma das estratégias que eu me esforço todos os dias para... É claro que eu me pego perdendo o genuíno interesse. Eu falo, vamos entrar no trilho aqui de novo, porque senão eu não vou fazer esse negócio direito. Não é? E o paciente percebe. O paciente não é bobo. O ser humano consegue perceber quando há genuíno interesse. O genuíno interesse, ele poupa uma série de problemas. Uma gama de problemas caem por terra quando você o coloca em prática. Mas tem que colocá-lo em prática. Por exemplo, um aluno, muitas vezes, ele fica tão preocupado com o conteúdo médico, questões médicas que eu não sei, que eu não estou seguro, que o genuíno interesse é enfraquecido. E aí não é legal. Ele tem que saber que o genuíno interesse é a mola propulsora nossa e que os temas científicos serão aprendidos aos poucos. Como Fantástico. Há pouco tempo eu tive um caso muito emblemático de uma paciente com câncer de estômago, enfim, um quadro terminal. E a anamnese, a gente ali na beira do leito conversando com ela tal. E eu perguntando aos alunos o que ela precisa. E no final das contas eu falei, vem cá, o que a senhora quer? Ela falou assim, um café. Eu falei, então pega um café para ela. Exato. Aí o filho falou assim, mas ela pode tomar café? Eu falei, pode. E a gente foi lá, pegou um café para ela tomou e falou assim, nossa, foi a melhor... A Cássia estava comigo. Ela falou assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu, né? E uma pergunta que eu te faço, professor... Não, fala, desculpa, eu te interrompi. Não, essa é uma pergunta que a gente deve sempre fazer aos pacientes. Muitas vezes eu pergunto isso, mas depois de completada, né, já no final da entrevista, quando não está muito claro, a pessoa fez aquela litania de colegas que já procurou, de exames que fez e tudo, uma pergunta que eu uso muito, como é que a senhora acha que eu posso ser útil à senhora? Vamos ver qual é a expectativa que ela tem. E muitas vezes é isso que você falou.
eu quero um café, ou, ainda que não seja o café, algo do tipo assim, eu acho que o senhor seria muito útil se o senhor explicasse para minha filha que doença eu tenho, por exemplo. Fantástico, né? Não é? A gente não sabe. Eu uso muito isso quando eu trabalho a morte. Eu tenho um capítulo no segundo livro sobre a morte, né? Uma das boas atitudes quando você vai dar notícia a pacientes terminais ou notícia de morte, tudo, é perguntar: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E as respostas são surpreendentes, né? São surpreendentes, do tipo Às assim, vezes, será que eu uma sou sopa de cebola. telefonar para minha mulher e falar isso com ela? Será que o meu filho pode vir aqui conversar com o senhor sobre isso? Às vezes é isso, a gente não tem que ter receio, não é? É porque o que pode acontecer de ruim nisso aí? É a pessoa querer uma coisa que você não possa fazer, e você fala que não pode fazer, não é? Isso eu não posso fazer, ou isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu não sei. Não é? O senhor falou sobre... os exemplos que eu dou sobre genuíno interesse, os alunos perguntam muito sobre o tempo, né, da consulta. E às vezes o exemplo que eu dou, às vezes, é que em um esbarrão na rua, você pode demonstrar genuíno interesse. Pode demonstrar. Então, basta 5 segundos, né? É só você esbarrar e falar assim, peraí, tudo bem que uma consulta clínica é diferente, né? Claro. Mas como é que o senhor lida com o tempo da consulta? Essa é uma pergunta recorrente, né? O negócio do tempo. Quando as pessoas leem o livro Método Clínico, falam, que maravilha, mas irreal. Eu já ouvi isso de colegas, né? Já ouvi isso em vários lugares, pessoas me falarem assim na lata, né? É uma coisa irreal. Não é. Irreal é a formação médica. A formação médica, ela é irreal, ela não forma nada, ela é deformadora, é um negócio assim ruim. Não gosto muito de generalizar, claro. Existem professores excepcionais, existem trabalhos maravilhosos, mas a formação médica tradicional é muito deformadora. E o aluno tem sempre impressões erradas, né? As impressões são assim, todo encontro com o paciente tem que sair dali um diagnóstico fechado, de preferência com CID, CID-10, o que é absolutamente real. Se eu precisar de CID-10 para cada paciente que eu vir, eu não vou ter CID-10 para a maioria. Claro, de vez em quando eu consigo um CID-10 para alguém, mas isso é exceção, não é a regra, né? Ainda, o aluno fica com aquela impressão de que, ao encontrar o paciente, você tem que sair dali com toda uma programação terapêutica definitiva, fora de cogitações. Não é assim também que funciona, né? Muito bem. Então, as pessoas confundem um pouco prática médica com o que acontece numa emergência, num pronto atendimento, num atendimento SAMU. São situações peculiares, que são a exceção da prática da medicina. A medicina não é praticada nas emergências, isso é um ledo engano. Você já sabe isso muito bem na sua vida profissional. A medicina, ela é colocada em prática numa infinidade de campos, entre elas a emergência. A emergência é uma coisa específica, né? Muito bem. Então, com isso, a imensa maioria das aulas ditas práticas, que as teóricas nem isso, né? Mas as ditas práticas, elas são aulas assim, de início, meio e fim. Pegou aquele paciente, fez o diagnóstico diferencial, deu o diagnóstico final, qual é o tratamento, pronto, só tem início, meio e fim. Muito bem. Eu proponho que na formação médica o aluno entenda que um paciente é uma longitudinalidade. Então, na verdade, ele é longitudinal. Ele tem até porque as doenças não são tudo ou nada, né? Eu estou sadio, eu estou incubando uma pneumonia, eu estou em período de estado da pneumonia, eu estou melhorando da pneumonia, eu tive uma pneumonia. As doenças não são assim, ou tudo ou nada. Não é dessa maneira, né? Pois muito bem. Com isso, o aluno vai perceber que se houver longitudinalidade, você vai ter um primeiro encontro com o paciente. Esse primeiro encontro necessita de uma entrevista clínica, claro, logicamente. E que depois desse primeiro encontro, você terá vários outros encontros com essa pessoa. E nesses outros encontros, é claro que você não repete um modelo, não é assim. Você vai atendendo as novas demandas que vão aparecendo. Então, o tempo, ele é altamente maleável. E mesmo para o primeiro encontro, se você não tiver tempo de fazer a entrevista clínica, um exame físico direcionado, você vai priorizar o que você vai fazer ali, e no segundo encontro você faz o que você não fez. E vai construindo o conhecimento daquele paciente. Isso precisa ser entendido pelos alunos. Então, com base nisso, eu criei o conceito dos anjos da guarda, um dos capítulos do meu segundo livro. O que a gente fazia?
paciente chegava ao HU e era hospitalizado imediatamente. Existia um aluno que ia acompanhá-lo durante todo o período dele de HU. Inclusive na alta, quando o paciente ia para casa, o aluno ia lá na casa do paciente, fazia uma visita domiciliar a ele, pós-alta, e fazia um contato com a turma da unidade básica de saúde próxima do paciente, para ele entender que aquilo tinha uma longitudinalidade, não era só aquele momento. Olha, chegou aqui uma mulher de 35 anos de idade, com queixa de prurido, o exame tinha icterícia, a fosfatase alcalina estava lá em cima, e ela foi diagnosticada aí com uma doença daquelas imunológicas lá do rim, não é? Colangite esclerosante ou colangite biliar primária. Isso é aula prática, pseudo-aula prática. O aluno sai dali com essa ideia, ali o tratamento desse negócio é feito dessa maneira. Não é assim. Ele tem que conhecer a longitudinalidade. E sabendo que existe longitudinalidade, ele nunca mais vai se preocupar com o tempo. Nunca mais ele vai se preocupar com o tempo. Então, aquele paciente meu me liga, olha, eu estou passando mal, o que aconteceu? Desmaiei hoje, assim, sem saber o porquê que eu desmaiei, e eu já o conheço há muito tempo, e sei que ele tem um bloqueio anterior esquerdo, tem um bloqueio de ramo direito, e se ele agora desmaiou, ele deve ter fechado, porque falta água, não é? Então eu digo, olha, vem cá agora, pode vir. E a hora que ele chegar, falou, um instantinho, vamos fazer um eletro desse camarada. Pronto, fechou. Ao BAV total aí. Dali, por quanto tempo eu vou demorar nessa consulta? Não é verdade? Mas eu só consigo isso se eu tiver a história dessa pessoa antes. Senão eu não vou saber. Ah, alguém desmaiou. Pô, isso vai ser uma longa consulta, né? Que desmaio foi esse, não é? Mas se é esse meu paciente, é a primeira coisa que eu vou tentar descartar. E de tantos pacientes nós sabemos fazer isso, porque nós os conhecemos. Então, o tempo não é um problema. E ainda, se você tiver que negociar em ambiente de trabalho, com o seu empregador, com quem lá de direito, tempo, lembre-se do seguinte, que hemodinamicista aceitaria trabalhar num local onde ele não pudesse introduzir um catéter dentro do coração? Olha, você não pode fazer não, mas você vai ser hemodinamicista aqui conosco. Quem é que aceitaria uma coisa dessa? Eu gostaria de saber que hematologista aceitaria trabalhar num lugar que ele não pudesse fazer nem aspiração, nem biópsia de medula. Você vai ser hematologista conosco, mas você não pode nem aspirar, nem biopsiar a medula. Quem aceitaria? Que gastroenterologista aceitaria trabalhar se dissesse assim, olha, você não tem ultrassom de abdômen, nem tem endoscopia digestiva alta nem baixa, mas você vai ser gastro aqui conosco. Quem aceitaria uma situação dessa? Então, o médico, ele tem que aceitar uma situação de trabalho que permita conhecer os pacientes. Senão ele está aceitando trabalhar numa coisa que não é de médico. É outro troço qualquer que eu não sei o que é. Não sei se me alonguei demais, mas é isso que eu penso sobre isso. Não, professor, a gente está aqui com... A gente está chegando no final e tem mais de... Acho, não sei quantas pessoas... Aqui nessa sala tem 100 pessoas, na outra tinham 30 quando eu perguntei, eu não sei quantas tem, a gente tem muita gente ouvindo. E eu acho que para quem não... Então tem 113 pessoas ouvindo a gente. Para quem não teve a oportunidade, que é uma falha da formação médica hoje, a gente perder a transmissão do conhecimento. Eu acho que quem está ouvindo o senhor falar agora está tendo isso muito nítido agora, que é a importância de alguém mais velho e que transmita esse conhecimento. E o que eu vejo na minha prática com os alunos é que num movimento onde o ensino médico ele é abstrato, nós criamos sujeitos que absorvem os trejeitos do médico, tá? Algumas formas de se comportar como médicos, mas, de fato, não são aptos para exercer a medicina. Chega perto do final da formatura, chega perto da formatura, há uma pressão para um emprego, essas pessoas vão para o posto de saúde ou para a emergência, e aí começa a vida virar uma desordem total. Tá? Isso eu tenho visto, e eu acho que essa falta de transmissão de conhecimento pode ser, talvez, um ponto importante. O senhor enxerga... o senhor enxerga... Eu acho que eu vou ser um pouco pesado no que eu vou falar, mas o senhor enxerga um certo cinismo na formação médica, no fato do aluno ele absorver trejeitos, absorver a maneira com que fala de um artigo, e aí ele incorpora um papel que ele cobra do de baixo, o de baixo que está chegando fala, nossa,
o jeito que ele falou do artigo, do New England Journal of Medicine e tal. E aí, no final das contas, as pessoas estão citando o seu livro e eu tirei muito disso do seu livro, é lógico. Mas qual seria esse diagnóstico que está certo e qual que é o tratamento? O que você falou, você usou a expressão cinismo, isso é uma coisa já bem descrita nas graduações médicas do mundo inteiro, né? Que a graduação médica é um processo em que se adquire um cinismo crescente do primeiro ao sexto ano. Isso é um pensamento que não é nosso, não. Isso aí é um pensamento mundial. E é uma constatação, né? Se você comparar aquele aluno idealista do primeiro período, que estava de coração aberto, que estava pronto a abraçar o que viesse, e ver algumas figuras do sexto ano que assustam a gente, ele falou, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? E aí, isso é uma constatação, quer dizer, isso é uma coisa que não adianta a gente dizer, não existe não, tá? Isso é um pessimismo, não, isso é uma constatação, isso aconteceu quando eu estava na graduação, isso acontece na graduação. Agora, eu acho que isso tem umas razões, né, assim, óbvias. Uma delas é a falência da educação médica, porque a educação médica permite que isso aconteça, né? Ela, de uma certa forma, ela deixa isso acontecer. Acontece debaixo dos nossos narizes, vamos dizer assim, e a gente não toma providência nenhuma. Isso é muito ruim, isso é uma coisa que realmente não é legal. E isso é um mecanismo de defesa que o aluno usa. Eu, na verdade, assim, eu tenho muito carinho pelos estudantes de medicina, muito carinho. Eu entendo muito a realidade do estudante de medicina. Eu nunca perdi essa visão do estudante, né? Porque agora eu não sou um estudante há muitos anos. Não. Eu entendo muito a realidade do estudante de medicina e sei que ele busca mecanismos de defesa. É assim que a gente sobrevive, principalmente em ambiente muito selvagem. Então, a gente busca mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa mais úteis que o ser humano usa é emular as pessoas que têm poder, né? E as pessoas que têm poder no ambiente de educação médica são aqueles médicos que têm uma proeminência social, uma proeminência que não necessariamente os transforma em boas pessoas, nem em bons médicos, mas eles têm proeminência. E isso tem uma impressão enorme sobre os alunos. Isso é um desserviço muito grande. E quando eu proponho as aulas práticas no modelo que eu expliquei aqui, que eu explanei aqui, é um antídoto enorme contra isso, porque o professor, o educador clínico, eu não gosto de usar a expressão professor, eu uso educador clínico. O educador clínico verdadeiro, ou aquela pessoa que tem tudo para ser educador clínico e só não é porque o sistema da faculdade não permite, quando ele entende isso e ele parte para esse modelo de aula prática e se torna uma pessoa sincera, ele fica muito mais feliz com isso. E isso é um enorme antídoto contra essa história do cinismo. Isso é muito interessante. Eu conseguia juntar vários colegas professores no mesmo ambiente de debate de aula prática e eles não colocavam cinismo ali à vista, porque era impossível colocar o cinismo ali. O esquema da aula prática era de tal forma que você não podia ser cínico ali. Ninguém era dono da bola, aquilo era uma partilha, não é? A gente conseguia pedaços e tudo. Então, eu penso que o cinismo é uma realidade, o cinismo é culpa de uma deformação na educação médica e o cinismo deve ser combatido por práticas pedagógicas adequadas, em que coloquem o educador clínico como um modelo para os alunos, mas um modelo nas suas inseguranças também, não só no que ele sabe, mas também no que ele não sabe e, acima de tudo, como é que ele lida com o que ele não sabe. Esse talvez seja o melhor educador, o que lida com o que não sabe, sem perder a linha. Não é enganando os alunos, não, dando qualquer resposta, não é isso. Mas lida com o que não sabe de uma maneira humana, mostrando para o aluno, olha, quando você não souber, essa maneira que eu estou usando aqui agora é talvez uma maneira para você lidar com o que você não sabe, que vai acontecer com muita frequência. Então, assim, eu acho que existe o fato, o diagnóstico, e existem atitudes. Agora, tudo é difícil, né? Isso não é simples, né? Pois é. Professor, o Francisco falou sobre perguntas, olha só, eu vou fazer um último comentário e vou abrir para um tempinho para perguntas, né? Porque tem ex-alunos do senhor aqui, pessoas talvez que o senhor não tenha nem reconhecido, eu imagino, né? Provavelmente não. E eu queria te falar que quando eu conheci o senhor em 2015,
Hum. Óbvio que eu gostei da sua palestra, mas nós fomos estreitando alguns laços e esse livro daqui, não sei se o senhor conhece, do Francisco José de Almeida, A Virtude da Ordem. Não conheço, não conheço. Virtude Esse, da Ordem, não conheço. por conta desse livro, eu criei um personagem de brincadeira que eu faço com os alunos, agora que eu sou blogueiro, né? Eu criei o tiozão do Apocalipse. Opa! O tiozão do Apocalipse é aquele sujeito que é mais velho, tem mais ou menos a sua idade, e quando chega um aluno de medicina e fala, eu faço medicina, ou o pai desse aluno fala, meu filho faz medicina, ele fala, meus pêsames. Ele fala, meus pêsames. E o senhor, lástima, professor... né? É uma lástima falar isso. Professor, e o senhor, na verdade, eu tive grandes médicos na minha formação, grandes lá na UFRJ e tal, mas eu nunca encontrei ninguém como o senhor por um aspecto, pela ordem. Porque na sua vida eu vejo a medicina em terceiro lugar. Eu vejo em segundo lugar eu vejo a sua família e em primeiro Deus. Então, para mim é muito claro, professor, que o senhor vai para o consultório para ser um melhor pai e um melhor marido para a Lucinha. E o senhor é um melhor marido e um melhor pai porque tem alguma coisa acima. E eu acho que essa ordem, e eu tive isso muito nítido para mim, porque nós fomos visitar uma igreja em Viçosa. Foi isso mesmo, inesquecível ali. E eu tive a oportunidade de viver com o senhor a sua ordem, que não é uma ordem inventada, não é uma ordem específica do senhor, é a ordem natural da vida humana. Então, eu conheço o senhor como professor e médico, eu conheço o senhor como marido da Lucinha, e eu fui visitar o sacrário, né, com o senhor. Então, eu queria te dizer que, para todos esses alunos aqui, que ter uma pessoa como o senhor na minha vida foi, de forma até um pouco ousada, mas confirmou tudo que eu sempre quis ser. Porque é o que eu falo, eu não sou o Bruno médico, nem o Bruno pai, nem o Bruno... Não, eu sou uma pessoa só. Aqui em casa, quando eu chego com meus problemas de trabalho, a minha esposa, a Juliana, a minha Lucinha, ela aumenta, o amor dela fica maior por mim, para ela ver a minha caridade com os meus pacientes. E o meu amor por ela aumenta por eu ver a paciência dela. E eu a amo porque eu quero que ela vá para o céu. Eu quero levar meus filhos para o céu. Então, professor, eu quero te dizer que o senhor é um exemplo. E é uma pena que o senhor não fique tanto no Instagram. Eu queria fazer um encontro desse com o senhor mensal, semanal. As pessoas precisam disso, professor. E muito obrigado por... Bruno, você me falou uma coisa, você me permitir mais um minuto? Lógico, não, né? eu por mim eu fico até vocês amanhã. me permitirem? Não, pelo seguinte, que você falou aquela coisa do colega que diz assim, você faz medicina, meus pêsames, né? Eu queria deixar uma mensagem, principalmente os jovens que estão aí agora conosco, né? De que não acreditem de maneira alguma que houve um passado idílico, um passado áureo, em que nós todos éramos assim dignos, éticos, felizes. A medicina era uma coisa espetacular, você estudar medicina era um negócio assim prazeroso, os professores eram excepcionais. Isso simplesmente não é verdade. Isso não é verdade. O melhor momento é o momento que a gente está vivendo. Esse é o momento deles, é o momento dos jovens. Quem está agora numa faculdade de medicina fazendo graduação precisa acreditar que esse é o melhor momento. Esse é o melhor dos mundos, sim. Não existe essa comparação. Isso é um enorme desserviço. Nós éramos sábios, um estudante de medicina naquela época fazia, acontecia. Não. Nós éramos pessoas daquela época. Muitas das coisas que nós fazíamos seriam risíveis hoje, seriam inaceitáveis hoje. Muitas das coisas que nós fazíamos eram boas, como muitas das coisas feitas hoje são muito boas, não há dúvida alguma com relação a isso. Então, eu sugiro que nunca ouçam essa história de que houve esse passado maravilhoso. Isso nunca aconteceu. A medicina nunca soube tanta coisa quanto agora. Eu fico incrédulo. Eu estou agora acabando de estudar um livro básico de imunologia de um grupo inglês. Coisa espetacular. Eu falei, gente, mas que coisa, como isso mudou desde que eu estudei imunologia lá na minha graduação. Então, assim, o melhor tempo é o tempo agora. Esse é o nosso tempo. Eu só peço aos jovens, né, que
se lembrem do que Frei Beto um dia falou. Não vivam uma ordem construída sobre uma desordem consentida. Criem a sua própria ordem. Frei Beto foi muito feliz. A gente consente uma série de desordens e depois quer construir uma ordem sobre aquilo. Essa é uma ordem falsa. Então, o melhor dos mundos, a melhor das faculdades, é que eu estou agora. É que eu sou aluno, é que eu dou aula agora. O melhor aluno é o meu aluno, o melhor professor é o meu professor. É o que eu tenho agora, esse é meu mundo. Não é? Então, o passado é para ser lembrado, para a gente aprender com ele, principalmente com os erros que foram cometidos, não é? E acreditar que nós estamos no nosso grande momento agora. Eu gosto muito de um santo chamado São José Maria Escrivá, que é o santo do cotidiano, que ele fala uma coisa muito simples. Escrivá, estejas no que fazes, né? Estejas, simples. É muito simples. Genuíno interesse. Exatamente. Exato. Né? Professor, eu queria agora, enfim, se o senhor tiver um tempo, né? Porque as pessoas se apresentassem, se alguém quisesse falar. Claro, eu vi que já levantaram a mão aqui. Agora eu vou sair de cena até depois para finalizar, mas eu quero ouvir se quem está presente quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Com o maior prazer. Lívia levantou a mão. Comentário da Lívia. Abrindo o áudio aqui, eu tinha feito uma pergunta durante a palestra do professor, perguntando que o senhor falou que existiam armadilhas, na verdade, erros crassos, né, que eram cometidos durante a entrevista médica, né, sim. que não deveriam ser cometidos. Aí eu queria saber se o senhor pode dar alguns exemplos a fim de que a gente não cometa. Existem, assim, inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos. Um dos erros, talvez piores, que possam ser cometidos é não encerrar a entrevista com a seguinte pergunta: tem alguma coisa que a gente não conversou aqui que você acha que eu deva saber? Não perguntar isso é tirar a chance do paciente de te dizer qual é a verdadeira razão dele estar ali, que muitas vezes ele não colocou até aquele momento. Então, isso, por exemplo, é um erro. Não colocar dessa maneira. Não é? Por exemplo, isso é um erro. A gente poderia citar, Lívia, na verdade, muitos erros, porque o que se erra é uma coisa inacreditável. Esses autores, Kullerman e Bloch, no livro deles, Entrevista Médica, eles gravaram centenas de horas de entrevistas, sabe? E eles gravaram e colocam assim: veja como é que esse pedaço da entrevista tem erros assim terríveis. Vou te dar um outro exemplo de erro. O paciente te dá uma informação, não é? Tipo assim: não, mas isso aconteceu depois da operação que eu fiz. E você nunca mais na entrevista pergunta sobre que operação foi essa que a pessoa fez. Por exemplo, isso é um tremendo erro. É um erro muito grande não perguntar, por exemplo, quais são os remédios que a senhora toma. Exatamente quais são os remédios que a senhora toma. Não é? Eu não sei, começa a vir a dúvida. Tem algum jeito de eu ficar sabendo? Tem alguém que pode mandar um e-mail assim para mim dizendo que remédios são esses? Isso são erros. Você vai ver que a maioria dos erros são em função daquilo que a gente não faz, sabe, Lívia? Mas existem muitos erros do que a gente faz. Por exemplo, não olhar para o paciente durante a entrevista. No lugar de ficar como estamos aqui agora, face a face, você ficar virada de lado para o paciente, preocupadíssima com o seu computador, onde você tem que colocar os dados sobre o paciente, e perdendo toda a comunicação não verbal. Isso é um erro crasso. Ele ali está querendo te dizer uma série de coisas que você não vai ver, porque você não está olhando para ele, né? Então, assim, tem uma quantidade grande, Lívia. Infelizmente, tem muito erro. Professor, eu não sei se o senhor conhece o Ronan. O Ronan é um dos... Ele é o encarregado de falar como se compra os seus livros. Ronan? Quem que é o Ronan? Não, Ronan, agora você se apresenta aí. Quem que é o Ronan? Fala, professor Ricardo. Olá, Ronan. Tudo bem, Ronan? Você que é o responsável por isso? É. Então deve ser por isso. Exatamente. É incrível. Estou como não ficar aquecido, né? Sempre que a gente tem... Pode falar, meu amigo. Não sei se o áudio dele ficou ruim. É porque eu tenho um curso online. Mudaram, eu consegui transformaram
eu enxergo a medicina, e eu realmente encaminho o e-mail do senhor, viu? O senhor nem sabe disso, mas já encaminhei pelo menos para umas 30 pessoas, da minha faculdade, da turma do curso de diagnóstico sindrômico. Então, eu até brinco que eu sou um representante não oficial Olha, eu agradeço, eu não sabia disso, eu agradeço muito a sua existência aí, é por isso, talvez, que eu esteja recebendo solicitação de livro de locais onde eu nunca fui. Nunca ouvi falar, às vezes, na cidade, falei, gente, o que essa pessoa está querendo? Um livro meu, né? Então, temos aí a mão do Ronan nisso. O Ronan, agradeço muito a sua gentileza. É gentil muito da sua parte. O Ronan é um dos alunos da minha plataforma. Eu criei uma plataforma, Escola de Desenvolvimento Pessoal Médico. E eu sigo muitos ensinamentos do senhor. Eu tenho uma aula que o nome é Estímulo Iatrotrópico, entendeu? Então e aí eu vou falar, aí o pessoal vai perguntando. E eu tenho aluno de tudo que é lugar do Brasil. Então é muito legal isso, sabe? Tem uma maneira de juntar. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Exatamente. Tem solicitação do livro. Com certeza é da gente, né, Ronan? Eu fico feliz, eu tenho um desejo, né, de que essas pessoas que receberem o livro saibam usá-lo. Porque o livro, por ser heterodoxo, os dois livros, né, o aluno fica muito na dúvida, isso é livro de quê? De semiologia, de gastro, de que é esse negócio? Né? E é livro de medicina, né? Que é uma coisa que se perdeu, né? O meu curso, né, eu dou aula quinta-feira online. Eu sempre falo de um caso clínico meu e comento trechos dos seus casos aqui do método clínico. A ideia é exatamente essa. É servir como material de debate, de ensino, de aprendizado. E são fantásticos os casos. Já que todos são casos reais e com as dificuldades, né? Exatamente. Talvez uma boa ênfase nos erros cometidos. Né? Exatamente. A Lívia havia perguntado sobre erros. Uma leitura dos casos vai revelar uma série de erros, né, que são cometidos. Né? E isso a gente aprende com esses erros, né? Sem dúvida. Mais alguém? Eu ouvi um áudio aberto aí, hein? Bom, a Raquel quer saber quando sai o terceiro livro, professor. Raquel, obrigado aí pela pergunta. Eu tenho, na verdade, eu estou escrevendo 2 livros para seguir a série. Isso é uma série, na verdade, né? Eu gostaria que o estudante de medicina e o jovem médico iniciante na sua vida profissional, ele tivesse uma série de livros que fossem assim, livros de estímulo, livros que o ajudassem na prática, né? Aqueles livros assim, e a gente de vez em quando encontra umas coisas assim que mudam a nossa ação, né? Então eu estou escrevendo 2 outros livros. Um deles é Oficinas Diagnósticas, em que eu pego uma temática, por exemplo, assim, a homocisteína, o linfócito, por exemplo, e trabalho esta temática desde os conceitos da histologia, da fisiologia, da biologia molecular, até a prática clínica, até desafios diagnósticos dentro daquele tema. Eu estou escrevendo, já tenho várias oficinas escritas. No meu segundo livro, eu mostro algumas oficinas diagnósticas. Eu vou escrever um livro, que eu estou escrevendo, só sobre oficinas diagnósticas. E tem um outro livro que se chamará Decisões Clínicas, que esse será um livro só de casos, né? O meu primeiro livro tem 71 casos. Esse outro vai ser um livro só de casos discutidos dentro do método clínico, que eu acho que isso... Que foi como eu aprendo medicina todo dia, assim, através de casos. Então, são as minhas 2 pretensões, né? Vamos ver se eu tenho força para levar isso a cabo. Estamos esperando. O professor Marcelo pediu a palavra. Marcelo, você quer abrir seu áudio? Professor Ricardo, boa noite. Marcelo. Olá, boa noite. Eu fui seu aluno de semiologia no ano de 1991. Semiologia 1 e 2. 91, Marcelo, isso, eu estava firme lá, isso mesmo. São 30 anos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para lhe agradecer imensamente de todo o coração. E nesses últimos 30 anos, diariamente eu lembro de suas aulas. E hoje eu tenho aqui presente o Sávio
o Ricardo e o Ronan, que são meus alunos aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e são 3 jovens que estão sendo muito bem guiados pelos seus livros e têm o senhor como referência. Então, na verdade, eu quero lhe agradecer e expressar a gratidão. Muito obrigado. Marcelo, veja bem, nós temos recebido aqui e-mail com uma certa frequência dizendo assim: eu gostaria do livro e tudo mais, indicado pelo professor Marcelo, sou aluno do professor Marcelo. A Lucinha, minha esposa, já tem até aquela, falou, tem um professor Marcelo que conhece seu livro. E é uma satisfação muito grande, Marcelo, saber que o professor Marcelo, não é, que dá essa atenção tão delicada ao meu livro, é o Marcelo Coelho, meu aluno de 91. Que coisa bonita, que lembrança, Marcelo. 1991, nós ali na semiologia, que coisa bonita. Eu tenho notícias do senhor pelo Flávio Ronzani, né? Que é o Flávio, da Radiologia. Meu colega e atualmente seu colega aí na UFJF, né? Isso, o Flávio está na radiologia, no ultrassom, né? O Flávio se dedicou à ultrassonografia, isso mesmo. Fizemos uma oficina diagnóstica juntos. Flávio é uma pessoa muito querida. Flávio Gonzalez. Colega seu de turma, Marcelo? De turma. Olha, isso mesmo. Uma pessoa muito querida nossa, isso mesmo. Que coisa boa, Marcelo. Quanta lembrança, meu amigo. O professor Ricardo, só uma pergunta, eu gostaria de aproveitar e não quero me alongar. Não, fica à vontade. Como o senhor tem visto esse potencial de conflitos éticos na medicina do futuro? A gente tem visto algumas legislações europeias com mudanças intensas em eutanásia, suicídio assistido, né? Às vezes a gente pensa que a medicina paliativa aqui no Brasil está tomando um caminho que pode ser contestável. Como é que o senhor tem visto esses grandes temas éticos aí que estão apontando no mundo ao longo dos últimos tempos aí? Marcelo, nós vivemos desafios éticos muito grandes porque o mundo nunca foi tão complexo quanto agora, né? Nós vivemos uma complexidade muito grande, complexidade essa que, em grande parte, se deve à ciência. A ciência criou possibilidades. E quando a ciência cria possibilidades, os dilemas éticos aumentam numa proporção geométrica, né? Seja com o que for, não só em medicina, nós sabemos disso, né? Por exemplo, a tecnologia de armamentos é um exemplo claro disso. Então, nós vivemos desafios muito grandes. Nesse meu segundo livro, eu tenho o segundo capítulo, em que eu coloco lá assombrações éticas. Algumas coisas que eu coloquei voltadas para a graduação médica. Você me questiona de questões éticas muito maiores, questões éticas da prática médica mesmo do futuro. Preocupa, é uma coisa que preocupa. Eu penso que uma maneira de atenuar esses dilemas éticos é nós não perdermos de vista. Existe ciência e existe medicina e não são exatamente a mesma coisa. A medicina usa a ciência, sem dúvida alguma, mas não existe uma medicina digna desse nome que não tenha humanidades na sua prática. E essas humanidades, obviamente, têm que estar na formação. Eu tenho visto isso assim de uma maneira que me machuca muito. Nesse debate tremendo que acontece por conta da Covid-19, eu estou vendo uma série de colegas colocarem opiniões, às vezes firmes, às vezes muito impositivas, e abrindo mão de qualquer apoio das humanidades. Então, eu penso assim, os dilemas são verdadeiros, vão crescer cada vez mais com a ciência, mas se nós não abrirmos espaço para as humanidades, nós vamos formar médicos que não saberão questionar esses dilemas. E se nós nos transformarmos, minha opinião, em seguidores cegos de diretrizes, isso vai ficar muito ruim. Muito ruim. Vai se transformar numa medicina que eu talvez tenha dificuldade de reconhecer como tal, Marcelo. Essa é a minha opinião, assim, dentro dessa coisa tão ampla que você me perguntou. Marcelo, você me permite comentar rapidamente também sobre isso? O que me assusta muito é porque essas pessoas que defendem esse tipo de prática, elas dominam a linguagem de uma forma muito mais
profunda do que quem está escutando. Então, os argumentos fazem sentido. Esse é um problema, né? Então, faz sentido, né? Então, é difícil você combater algo que se você para pensar. E aí, esse aí é o pé na porta, né? Chutou a porta e entrou. Então, com os meus alunos, eu falo que é não. Igual eu falo que o meu filho não pode botar o dedo na tomada, eu não discuto isso, né? Eu não sei se é o correto, mas eu não entro na argumentação, porque a linguagem já é muito deturpada, sabe? Então, eu acho que, na minha opinião, o Ronan me conhece também, é não ao aborto, é não à eutanásia, é não ao suicídio assistido. Não, porque não pode. Talvez, eu não sei se eu estou certo nisso, mas eu acho muito perigoso debater esses assuntos, sabe? Mas veja a bem, linguagem como uma arma, né? A linguagem é uma arma, né? É uma arma poderosa. E não existe nada mais esterilizador da linguagem do que a graduação médica. Esteriliza a linguagem, esteriliza a apreciação da linguagem. Então, quando eu falo em trazer as humanidades para a nossa formação, que é a proposta-chave do meu segundo livro, é isso, trazer as humanidades para a nossa formação. É exatamente para que a gente não esterilize isso, porque senão nós não vamos conseguir nem entender o que está sendo falado para nós, porque tudo vai parecer superficialmente tão correto que nós não conseguimos mais ler nas entrelinhas, nós não sabemos mais identificar falácias. Eu me lembro de uma discussão que eu levei uma vez na Faculdade de Medicina, peguei um cronista da Folha de São Paulo, isso final dos anos 90, né? E eu peguei uma crônica de um cronista muito conhecido, muito famoso, distribuí para os alunos a crônica e pedi que eles lessem aquela crônica e assinalassem as falácias da crônica. E foi muito interessante, porque a maioria dos alunos nem sabia o que era uma falácia. Não é? Eu expliquei o que era uma falácia, e depois falei, agora vamos ver se vocês encontram falácias nesse texto. Um exercício riquíssimo, porque não só eles encontraram, como encontraram algumas que eu não havia encontrado. Quer dizer, mostrando que as pessoas têm potencial. Mas se você faz uma graduação e você esteriliza a linguagem, como é a graduação médica, aí só por acaso as pessoas vão conseguir entender falar. Né? Então, eu acho que, assim, independente de tomar partido, né? O Bruno tem uma opinião muito forte, que é a opinião dele, mas independente de tomar partido, eu acho que as pessoas têm que ser municiadas com as ferramentas da compreensão. O que eu tenho visto é que nem as ferramentas da compreensão são fornecidas. Aí realmente só por acaso. Né? O Lucas queria fazer uma pergunta. Desculpa, Marcelo, te interrompi. Eu estava apreciando aqui a conversa de vocês dois ao longo desse tempo, e o que eu pude observar é que ela foi marcada por um fundo muito grande durante todo esse tempo, que é o fundo da nossa tradição, né? Vocês falavam em virtudes, em interesse genuíno. Isso tudo faz parte da cultura ocidental há mais de 2000 anos, é a cultura judaico-cristã. Então, todo o conteúdo que vocês falavam quando o professor Ricardo fala em humanidades, vem desse fundo. E aí, o que eu percebo, ao longo do tempo, é que essa cultura judaico-cristã está sendo desconstruída, e isso é um artifício para a própria deturpação da linguagem, e esses conflitos éticos têm um fundo nessa desconstrução, né? E quando eu vejo o discurso de vocês dois, eles todos dois embasados nessa tradição. E quando temos essa tradição, a gente tem um respeito à nossa medicina, né? Certamente, Marcelo, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu não posso concordar mais do que eu concordo com o que você fala. É isso mesmo. Exatamente. Nós temos que ter tradição. Sem isso não tem medicina. A medicina é baseada em tradições. Claro que ela é baseada em tradições. É isso mesmo, sem dúvida alguma. A própria ciência mas a ética da ciência às vezes se esquece disso. Né? Saiu agora, vocês devem ter lido, um artigo muito, muito bonito, um artigo autoral no New England, sobre ombros de gigantes, sobre o desenvolvimento das vacinas virais, desde a primeira vacina viral até as vacinas agora contra o SARS-CoV-2. Muito bonito, sobre ombros de gigantes,
O autor é assim, iluminado. É uma autora, se não me engano, é uma mulher. Ela coloca isso de maneira clara. Ninguém, assim, viu a luz. Todos construíram sobre ombros de gigantes. Todos eram gigantes, na verdade. A ciência não pode perder isso de vista também. E nós, em medicina, nunca. Não é? Muito obrigado ao Bruno e ao professor Ricardo. Muito obrigado. Marcelo, um abraço carinhoso. Uma boa Obrigado, noite. Marcelo. Acho que o Lucas queria fazer uma última pergunta, Lucas. Você já levantou a mão na frente dos meus comentários também? Eu te atropelei aqui. Oi, professor. Desculpa. Tudo bem? Boa noite. Olá, Boa Lucas. noite. Boa noite. Você estava falando de falácia, né? Eu só queria recomendar um livro aqui para o pessoal, A Morte da Medicina. Não sei se vocês já leram. É do professor Hélio. Ele fala, por exemplo, quando a gente tem uma deturpação da medicina, dos valores tradicionais, se ocorre a morte da medicina, né? Do Hélio Angotti, né? A morte Isso, da medicina. Uhum. Eu tenho do Hélio Angotti, é um professor que, se não me engano, ele é oftalmologista. Aham. E um cara fantástico. Ele é sensacional. Eu estava vendo uma aula do Cefam semana passada, muito boa. E, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, por exemplo, é uma coisa que eu vejo, que eu observo, que, por exemplo, existem pacientes que existem pacientes que, por exemplo, eles querem sair do consultório com um remédio, com uma receita. E, por exemplo, eu estava vendo isso no story do Ícaro de Carvalho, ele falando, e eu falei, caramba, é exatamente isso que acontece. O paciente chega, pô, doutor, nenhum remedinho? Você não vai me receitar nenhum remedinho? Como assim? E aí você dá aquilo que o paciente quer, ou você fala, olha, não é bem assim, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que aí, se você fala isso, porque tem muita gente que não quer ouvir a verdade, né? Não quer ouvir que tem que melhorar, não quer ouvir que tem que fazer esforço para as coisas. E aí o cara fala, não vou nesse médico não, vou num outro médico que me receita o remedinho ali que eu quero. Como lidar com essa situação? Lucas, pergunta legítima pra caramba, né? Passa na cabeça de todos nós, certamente passa na cabeça da maioria dos alunos, né? E que a gente responde com muita facilidade, Lucas, isso aí. Por que o paciente quer sair dali com um remedinho, com uma solução? Porque, naturalmente, ele se baseia no modelo que ele conhece. Ele não podia ter uma expectativa diferente. A gente não tem expectativas de coisas que a gente desconhece, não é verdade? Quer dizer, se você tem uma expectativa, é daquilo que você conhece. Ou seja, na visão dele, a ida a um médico é isso aí, para sair dali com um remedinho, para sair dali com uma solução. Não é? O que você faz com relação a isso? Você usa o método clínico. Porque se você usar o método clínico, ele em poucos minutos vai perceber que você não é daqueles de dar um remedinho para ele ir embora. Ele vai perceber isso. E das duas, uma. Ele vai entender que na frente dele tem alguém com genuíno interesse, que vai fazer uma coisa diferente da que ele viu até hoje, porque ele não está vendo isso no dia a dia, e ele vai aderir a você, ou então não. Ele pode, inclusive, né, achar que você está muito estranho. Né? Isso pode afastá-lo um pouco. Mas se você usar os preceitos do método clínico, você deixará sempre uma porta aberta para aquela pessoa. Inclusive dizendo, eu não vou prescrever nada para você hoje. Eu não saberia o que prescrever. Mas depois que ele viu o seu genuíno interesse. Então, na maioria das vezes, essa dúvida, puxa vida, o sujeito vai ficar infeliz comigo porque eu não prescrevi, ele vai voltar as costas para mim, nunca mais vai retornar. Isso não é verdade. Se você usar o método clínico, isso não é verdade. Agora, se você render a ideia do remedinho, vamos resolver esse negócio aqui de uma vez, de qualquer maneira, você vai reforçar o estereótipo, né? E aquela pessoa sempre vai ter essa perspectiva. Essa é a maneira como eu vejo isso, Lucas. Entendi. Obrigado, professor. Nada, é um prazer. Muito obrigado. Pessoal, antes da gente finalizar, por último, o que vocês acham da gente abrir o vídeo todo mundo? A gente tem a tela com uma tela cheia aí. Eu acho que o Ronan consegue fazer isso para mim, já que ele é o nosso assessor de vendas e de imagem. Tira uma foto. Claro, Francisco. Você pode, depois da gente tirar a foto, você também vai perguntar, claro. Acho que todo mundo podia abrir o áudio. Quem tiver o livro do professor Ricardo, bota na tela. Bota aqui.
Ó, tô vendo vários livros aparecendo, hein? Tô vendo aí, poxa. Espero que eles sejam abertos e lidos. Mais uma pessoa, tira o print, por favor, porque para mim tá aparecendo poucas pessoas aqui na tela. Se alguém conseguir tirar o print e me mandar depois... Peraí. Pronto, eu tirei um. Já tirou? Só que na minha tela só acho que 9 pessoas só. Não sei se é porque tem pessoas com a câmera ligada. Então, pera, não, tem muita gente com a câmera ligada. Deixa eu tentar tirar daqui da minha, então. Peraí, rápido. Eu falei que ia ser um papinho só de 1 hora, hein, professor? Rapaz, eu não sei nem que horas são. Que horas são? Quase 11 horas. Olha. Deixa eu só fechar aqui, peraí. E eu não tô conseguindo tirar a foto. Alguém consegue? Depois me manda? Eu tô na pose aqui. Tirou? Aqui, só pode... Quando tiver tirada, me fala. Pronto. Francisco, você pediu para a palavra é sua. Boa noite, então, a todos, né? Primeiramente, parabenizar por esse excelente bate-papo, né? Com certeza faz jus àquilo que o senhor comenta, doutor Bruno, que muitas vezes a gente aprende mais, a maioria das vezes, ou sempre, né? A gente aprende mais escutando os médicos, né? Do que propriamente a leitura dos livros mesmo da teoria, né? A medicina pura seria isso. É uma pergunta, assim, que talvez já seja muito comentada, mas eu acredito que seja pertinente ainda. E é quanto aos estudos EAD, né? Assim, como é que a gente poderia melhorar a nossa qualidade, né? No estudo, no aprendizado, no rendimento, diante desta situação, né? Que a gente está vivendo, sem aulas práticas, sem estágios. O que é que o professor aconselharia nesta situação, né? Também dizer que gostei da citação do senhor quanto a São José Maria Escrivá. A gente... É isso mesmo. Olha, eu não tenho, né? Eu não tenho experiência com EAD, né? Porque eu não peguei isso na faculdade de medicina. Especificamente na faculdade de medicina eu não peguei. Eu vejo, tinha um professor que foi presidente, acho que foi o primeiro presidente da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, era um professor da UFMG, professor Benedito Filadelfo. Eu o conheci, eu era um jovem professor, ele era um professor em final de carreira e tudo, e ele dizia que a faculdade de medicina tinha uma incompetência muito grande, que a gente ficava 6 anos com o pessoal e depois a turma saía ali um produto muito mal acabado, né? Então, assim, muitas coisas que rolavam no dia a dia de uma faculdade de medicina, eu acho que podiam perfeitamente ser feitas online. Muita coisa poderia ser feita, né? Agora, eu não sei como é que vai substituir esse encontro interpessoal, eu não sei exatamente como é que isso poderia acontecer, não. As pessoas estão falando muito, por exemplo, na consulta online, né? Isso está acontecendo direto, eu não dou consulta online, mas tem vários colegas que fazem isso, e isso é um grande quebra-galho, é uma coisa muito útil em algumas situações, mas isso está muito longe de dizer, não, essa é a tendência agora. Não, se for, está se perdendo muito, né? Então, talvez o Bruno possa responder. Realmente eu não sei o que estratégias para EAD especificamente, talvez o que você faz, o seu blog, divulgação dos casos, mas realmente eu não saberia dizer. Não, o que eu te respondo sobre isso é que veio meio que foi meio que inesperado, não há nenhuma grande estratégia. E você colocar um slide para projetar EAD e dar uma aula, no momento é um remendo, né? Mas é o que dá para fazer. E uma coisa eu afirmo para vocês, a formação médica hoje ela é tão incompleta que no final das contas, se você por si só não olhar para dentro de si, não aprender o método clínico, não vai fazer muita diferença se você vai ficar 1 ano em EAD ou não. Isso não vai... A curto prazo gera muita ansiedade, mas a médio prazo você não vai ter prejuízo.
Você pode ter certeza disso. Boa fala essa, Bruno. Muito boa fala. Não se preocupe com esse negócio. Formou 6 meses antes, 6 meses depois. Ninguém pergunta isso para a gente na vida profissional. Não é isso que vai fazer a diferença. A longo prazo, realmente não faz diferença nenhuma. E outra coisa, essa coisa de ensino à distância, aquilo que eu falo, né? Professores monótonos, professores não criativos, metodologias fracassadas, EAD, elas ficam piores ainda, né? Existe uma plataforma super conhecida chamada Coursera. A maioria de vocês deve conhecer. Você pode fazer cursos de várias coisas, é uma plataforma internacional, né? E eu fiz uma vez um curso de bioestatística na plataforma, achei mais ou menos, tá? E aí tinha um outro curso. O outro curso era o processo diagnóstico em medicina clínica. Falei, opa, vou ser o número 1 a inscrever nisso aí. Inscrevi, assisti a primeira aula, assim, um tédio mortal. Aquilo foi uma coisa que fez mal assim, para minha alma, a aula. E eu abandonei o curso, quer dizer, e era uma coisa, Coursera, é um negócio falado no mundo inteiro. Pessoas, né, da Ivy League americana dando aula. Mas tinha uma senhora dando uma aula sobre o processo diagnóstico, ela era de uma monotonia inacreditável, né? Era um troço online, eu fiz isso uns 4, 5 anos atrás. Parei na primeira aula e abandonei o curso. Não tem condição, uma coisa dessas é um mal assim, para a alma da gente, aí não tem condição. Vou te dar um último exemplo sobre isso. Em 1995, eu escutei pelo rádio de pilha o Márcio Teodoro cabecear para recuar a bola para o goleiro Wagner e o Romário, pelo Flamengo, interceptar e fazer o gol do 3-2 da decisão da Taça Guanabara. Olha, foi um radinho de pilha pegando mal e o Antônio Carlos Araújo narrando o garotinho e eu não perdi um segundo daquilo. O gol foi mais bonito do que se tivesse sido na televisão. Muito mais. Bonito. Então um bom educador, um bom professor, uma pessoa com interesse genuíno em ensinar, a gente está aqui há 2 horas conversando, tá todo mundo enrolando aqui para ter mais tempo com o professor Ricardo. Olha, a gente está chegando a 2 horas. Beleza, muito obrigado, professores. E mais uma vez, parabéns. Um abraço, obrigado. Doutor Bruno, uma indicação também, eu percebi que o senhor gosta, depois, para a gente, né, ler um pouco a biografia de São José Moscati. Não sei se o senhor já ouviu falar. Qual é o nome? Desculpe. São José Moscati. Ele é um santo que foi médico. Rapaz, eu vou ter que anotar isso aqui, porque eu não conheço, não. São José Moscati, um santo que foi médico. Isso. Tem um vídeo disso. Eu acho que o Padre Paulo Ricardo tem uma narrativa da vida dele, se não me engano, no YouTube. Pronto. É um exemplo para a gente, né? Que bom, muito obrigado. Nada, boa noite. Boa noite, meu amigo. Professor, então eu quero te agradecer mais uma vez. Para mim isso para mim é um oásis conversar com o senhor. Cada encontro, cada e-mail trocado é uma alegria muito grande. Obrigado por dar para a gente esse tempo, por se interessar por nós por 2 horas, e o senhor não tem noção do tamanho da sua importância para nós e para todos esses alunos que ainda que virtualmente, que ainda que através dos livros, o conhecem e o admiram. Muito obrigado pela deliciosa companhia. Uma noite inesquecível para mim. Obrigado. Pessoal, então eu vou parar a gravação aqui, depois eu vou colocar no YouTube, com a permissão do professor, lógico, que eu acho que esse papo não pode ser